E aí, pessoal, beleza? Bom, hoje a gente vai dar continuidade na aula passada. Na aula passada a gente falou das riquezas das economias de Brasil, México e Argentina. Falamos da industrialização, né, que foi tardia. Demos os motivos que levaram a essa industrialização ser tardia nesses países. E começamos a falar ali dos motivos que trouxeram empresas transnacionais. E hoje a gente vai dar continuidade, né? Já começando aí da industrialização de 1950, quando ela se intensifica até os dias atuais. Conteúdo esse que está nas páginas 159 e 160. Então, galera, primeiramente entender o contexto da época. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo vivia a Guerra Fria, que vai durar ali no fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, até 1991, conhecida hoje como a Velha Ordem Mundial, ou Ordem Mundial Bipolarizada. Bi vem de dois, né? Isso porque a política, a economia no mundo, o poder, na verdade, estava bipolarizado. Ou seja, ele estava centrado, a palavra polarizada vinha ali de centrar, né? E bi de dois, em dois países da época, os Estados Unidos e a União Soviética. Ambos estavam ali buscando a hegemonia para o seu sistema econômico. Os Estados Unidos defendia o capitalismo, enquanto que a União Soviética defendia o socialismo. Então, após a Segunda Guerra Mundial, né, tivemos aí um novo período das relações internacionais, uma crescente disputa por área de influência geopolítica entre Estados Unidos e União Soviética. Então, resumindo, basicamente os Estados Unidos iam disputar ali com a União Soviética a área de influência deles. Os Estados Unidos querendo trazer para a maior quantidade de países possível a sua metodologia econômica, que era o capitalismo, e a União Soviética querendo espalhar para a maior quantidade de países possível a sua ideologia, que era o socialismo. Para quem já jogou, é como se fosse um jogo de war, né? Cada um queria conquistar ali mais e mais território do globo. Aquele jogo de tabuleiro, war. E a estratégia adotada pelos países europeus capitalistas e pelos Estados Unidos para assegurar ali a área de influência do capitalismo no mundo foi instalar suas empresas na América Latina, na Ásia e na África. A gente viu um pouco disso na aula passada, né? Que a industrialização nesses continentes e no México, no Brasil e na Argentina começou, se intensificou, na verdade, com a vinda dessas indústrias, né? Então, a estratégia para implantar o capitalismo nesses países foi levar quem faz o capitalismo, né? Que são as empresas transnacionais estadunidenses e europeias. Então teve ali, não foi só interesse do governo, mas as próprias empresas tiveram grandes interesses, né, de ampliar ali seu capital, porque elas indo para esses países, na África, na Ásia e na América Latina, elas viam que seu lucro e seu poder econômico iam, né, e financeiro iam aumentar, iam se tornar em escala planetária. Então, não foi só interesse dos governos europeus e dos Estados Unidos, mas também interesse dessas empresas transnacionais. Então, elas iam aproveitar nos países da América Latina o baixo nível de desenvolvimento industrial, ou seja, elas não iam ter concorrência, né? Elas já eram empresas fortes dentro de seus países, né? Dentro da Europa, dentro dos Estados Unidos, e vindo, por exemplo, para o Brasil, México e Argentina, que não tinham uma indústria ainda estabelecida, por questões que a gente viu na aula passada, né? Crise, enfim, endividamento, essas empresas não iam ter concorrência aqui. Elas iam entrar nesses países e iam dominar o mercado. Então, porque as indústrias que estavam nascendo aqui tinham um nível muito baixo de desenvolvimento ainda, estavam apenas começando. E elas iam aproveitar também, né, a questão da mão de obra mais barata, estar mais próximo de matéria-prima, beleza? Então elas iam aproveitar o baixo nível de desenvolvimento industrial e de empresas de serviços nos países subdesenvolvidos. A participação crescente de poderosas empresas transnacionais em vários setores da economia do Brasil, México e Argentina. Então elas iam atuar em vários setores,
seja na produção de automóveis, na produção de alimentos, de roupas, enfim, vários. Como a gente está vendo aqui, isso aqui são indústrias transnacionais, né, famosas, que muita gente conhece. Coca-Cola, principalmente, a Intel, Nokia, Toyota, McDonald's, Walt Disney, Google, todas são empresas transnacionais. Lembrando que empresas transnacionais quer dizer que elas transcendem a nacionalidade delas, elas não atuam só no seu país de origem, elas atuam em várias nacionalidades. Coca-Cola é uma empresa estadunidense, mas é uma empresa que atua, tem indústria no mundo todo. No Brasil, no México, na Argentina, na África, na Ásia, na Oceania, enfim. Beleza, gente? Então, eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece, se não todas essas logomarcas, né? Conhece a maior parte. Então, lá a partir da década de 90, a gente tivemos uma intensa internacionalização da economia, ou seja, a globalização. As empresas, né, basicamente a concorrência delas não é mais local. Uma indústria não vai brigar só com aquelas indústrias que estão ali próximo dela, mas ela vai brigar, ela vai fazer concorrência com indústrias do mundo todo. Esse aumento, essa abertura econômica que aconteceu a partir da década de 90, ela foi influenciada pelo aumento de facilidades para exportação e importação. Isso porque tivemos uma evolução nos meios de transportes, né, com navios e aviões e trens cada vez mais levando mais mercadorias a mais locais do mundo, e também por conta da informática, né, a difusão da informática fazendo com que as pessoas, por meio da internet, conhecessem as empresas do mundo todo e pudessem aí comprar produtos do mundo todo de suas casas, sem precisar sair de suas casas pela internet. Então, tanto essa evolução dos meios de transporte quanto a evolução da informática, da internet, acelerou o processo de globalização, fazendo com que uma empresa, mesmo aqui no Brasil, quando ela abrir e ela vai concorrer, ela vai ter que fazer seu produto ser melhor do que empresas do mundo todo, porque a concorrência hoje é global devido a essa abertura da economia a partir de 1990. Então a concorrência entre empresas nacionais, latino-americanas e transnacionais se acirrou. E aí muitas dessas empresas foram obrigadas a passar por um processo de modernização, as empresas da América Latina, as empresas nacionais, de modernização tecnológica e de gerenciamento de seus negócios. Porque como elas tinham começado atrasadas, né, a industrialização delas foi tardia, as empresas nacionais, sejam mexicanas, argentinas e brasileiras, elas tiveram que se aprimorar. Porque se elas não se aprimorassem, elas iam falir. Porque elas tinham que tentar buscar concorrência. Buscar concorrência contra as empresas estrangeiras que estavam vindo para cá. E uma das estratégias foi as fusões, né, de muitas empresas. Elas se fundiram para unir seus negócios, os seus meios de gerenciamento, uniu suas tecnologias para não ficarem para trás, para não perderem para as empresas dos Estados Unidos e da Europa. A gente tem alguns exemplos, por exemplo, Sadi e Perdigão, a Oi, a Brasil Telecom, empresas aqui de venda, né, de produtos e mercadorias, como Pão de Açúcar, Casas Bahia, Ponto Frio, Sendas, Submarino e Lojas Americanas, enfim. E até o caso de algumas empresas brasileiras comprando empresas estrangeiras e crescendo com isso, tá, pessoal? Então, a partir da década de 90, muitas empresas brasileiras, né, começam a se modernizarem, a evoluírem, porque senão elas não conseguem concorrer com empresas vindas dos Estados Unidos e vindo da Europa. Vale destacar no nosso exemplo aqui que muitas dessas empresas ou são empresas do setor terceirizado, ou seja, que trabalham com vendas, né, como essas daqui, ou são empresas, né, da área financeira, como bancos, ou da área alimentícia. Temos poucas empresas aqui, pessoal, tecnológicas, porque infelizmente no Brasil, no México e na Argentina, nesse caso aqui desses exemplos são do Brasil, não tivemos muitas empresas da área tecnológica surgindo ou evoluindo no nosso país, porque infelizmente, né, isso
por questões de mão de obra especializada. Esses países ainda não tinham uma educação que levavam a população a ter um nível de mão de obra para a produção de mercadorias tecnológicas. Mas, como eu falei na aula passada, uma das características da industrialização é a diversificação, né, da economia, principalmente aqui no Brasil, no México e na Argentina. Então, as maiores economias da América Latina, elas são distintas entre si, porque têm produtos variados, né, vários tipos de indústria, e também pela maneira como elas buscaram evoluir e crescer. Principalmente México e Brasil e Argentina. Brasil e Argentina têm um caminho até parecido, mas o México, ainda mais por estar mais distante, né, lá na América do Norte, trilhou caminhos diferentes. Então, cada uma delas trilhou um caminho diferente de desenvolvimento. Mas a principal diferença está nesses dois pontos. O México, a partir de 92, ele aliou-se aos Estados Unidos e Canadá, que são países mais próximos ali dele, aderindo ao Tratado de Livre Comércio da América do Norte, conhecido como NAFTA. Já Brasil e Argentina passaram a integrar o Mercado Comum do Sul, né, o Mercosul. Então, cada país buscou aliar-se a países que estavam próximos a eles. O México, lá na América do Norte, aliou-se aos Estados Unidos e ao Canadá. Brasil e Argentina aliaram-se com países sul-americanos, né? O Mercosul começam ali a unir-se com países da América do Sul, né, que é o Paraguai, o Uruguai. O Mercosul começa inicialmente com Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Depois, né, vem a Bolívia, o Chile, enfim. Então, a economia desses países, eles começam a se aliar com o seu entorno, né, com os países próximos a eles. E aí só depois que vem uma integração comercial com outros países e outras regiões do globo, né? Ainda mantendo essa diversificação econômica, né? Uma grande variedade de indústrias diferentes. Essa integração com outros países, né, do mundo, além daqueles próximos, acontece também porque Brasil, México e Argentina desenvolveram os seus parques industriais, né, trazendo tecnologia. Parque industrial que começa a surgir nesses países. Parque industrial é um conjunto de indústrias num determinado local. Então, é quando temos num lugar só vários tipos de indústrias juntas, né? Ali é como se fosse um shopping, né? Só que de indústria. O shopping é um local, é um conjunto de comércio, onde a gente vai para o shopping porque lá tem várias lojas juntas reunidas. Parque industrial é uma área, como se fosse um parque, né? Uma área grande, onde lá vamos ter várias indústrias instaladas. Então começa a ter desenvolvimento de parques industriais, e aí Brasil e Argentina diversificaram mais intensamente o destino de suas exportações. Se antes eles faziam comércio ali dentro da América do Sul, né, dentro do Mercosul, hoje as suas indústrias fazem exportações muito para o mercado asiático, principalmente com a China e com a Índia, mas ainda continua tendo bastante relações econômicas com os Estados Unidos. Já o México ele manteve o predomínio mais ainda com os Estados Unidos, né? Mas houve uma pequena diversificação de sua economia de exportação, ou seja, o México, o principal comprador de seus produtos ainda é os Estados Unidos, mas ele começou hoje a vender para outras partes do mundo, beleza? Essa imagem aqui retrata a América Latina, né? Sendo ali devorada ou sugada pela águia, que representa os Estados Unidos, né? Símbolo dos Estados Unidos, e o dragão chinês. Esse desenho, essa ilustração representa o fato de que China e Estados Unidos concorrem ali pelas exportações, pelos produtos produzidos na América Latina, né? Hoje a China vem com força, né? Brasil é o principal parceiro comercial da China, antes era os Estados Unidos, né? Mas houve essa diversificação, né? Hoje o Brasil tem um comércio em escala global. Então, galera, para fechar então uma atividade focada aí na questão do México, que entre 2000 e 2016, de quanto foi o declínio em porcentagem das exportações do México para os Estados Unidos. Então a gente vê aqui no gráfico as exportações do México no ano de 2000, a cada 5 anos, né? De 2000, 2005, 2010 e 2016.
os valores dessas exportações e aqui para onde foi. A gente percebe que a maior parte das exportações do México continua sendo os Estados Unidos, né? Apesar, se comparado ao primeiro período, 2000 até 2016, houve uma diminuição, e as importações para o Canadá, que cresceram um pouco, mas continua em 2016, houve de novo uma diminuição, e um crescimento aí das exportações para outros países, né? Que como a gente viu, o México ainda tem o foco de suas exportações indo para os Estados Unidos, porém ele começou a mandar, a exportar, a vender para outros países do mundo também. A gente percebe que começa a acontecer esse crescimento. Então vocês vão responder aí de quanto foi o declínio em porcentagem, a quantidade da queda em porcentagem das exportações do México para os Estados Unidos. Muito fácil. Vocês vão ter que fazer uma continha aí para saber, mas é uma conta... Eu não vou nem falar muito porque tá fácil demais, tá, gente? Mas na atividade avaliativa, que eu corrigi recentemente, teve uma atividade dessas que vocês teriam que pegar ali, no caso, na atividade avaliativa, fazer uma conta para descobrir uma porcentagem, mas era coisa básica também, beleza? Então, entre 2000 e 2016, de quanto foi a queda, o declínio em porcentagem, eu quero o resultado em porcentagem, das exportações do México para os Estados Unidos, beleza? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar aí nos comentários. E bons estudos e até a próxima.